Eu vou ter que gravar um vídeo sobre esse assunto porque... Falar por quê? Porque eu entrei num comentário em um outro vídeo de um canal que eu não conhecia. E... tá uma polêmica danada lá. E uma das coisas que... assim, tá sendo um absurdo hoje. Tá sendo um absurdo hoje. Que eu tô percebendo o seguinte. Que... a igreja está precisando, olha só que absurdo, ser evangelizada novamente. Por que eu digo isso? Porque o evangelho que os crentes conhecem hoje já foi há muito adulterado e eles nem conseguiram perceber. Muito adulterado. Então, tá. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Vê se obedece a sua mãe. Vê se obedece a próxima. Bom, não cortei e nem vou editar, justamente para que saiba exatamente como é que eu falo e como é que eu faço a minha casa. Meu filho veio trazer uma água com gás para mim e eu tô no caminho, indo pro trabalho. Bom, voltando ao assunto em questão, é impressionante, é desanimador demais, Quer ir vendo o vídeo agora aí? Você quer ir vendo o vídeo agora? Como é que pode? Bom, se a gente precisa hoje estar reevangelizando a igreja, né? Porque a igreja perdeu o senso, do que é o evangelho. Então, quem é que tá evangelizando? Quem é que tá ganhando perdido? Quem é que tá indo atrás das ovelhas dispersas aí pelo lobo ou pelos lobos, né? Quem é que tá lá de fora fazendo esse trabalho? E eu vou te falar o seguinte: isso não é pra me vangloriar de coisa nenhuma, mas é pra glória de Deus. Eu faço esse trabalho, não é fácil. Por isso que muita gente não quer. Então tá tão absurda essa história de você ter que reevangelizar a igreja. Olha o tanto de volta que eu tô tendo que dar para entrar no assunto principal, porque é um assunto que causa polêmica e o povo insiste em acreditar de uma forma errada. Insiste em acreditar de uma forma errada. Quando você ensina alguém que não sabe
um determinado assunto, né? Fica mais fácil, impressionante, fica mais fácil você ensinar alguém que não sabe sobre um determinado assunto, porque aí ela vai aprender desde as suas bases, vai aprender corretamente, né? Vai começar a praticar, do que você ensinar alguém que pensa que sabe. Esses são os piores. No comentário que eu fiz lá no vídeo do outro canal, é muito engraçado isso. O irmão chegou e respondeu ao meu comentário, né? Não porque teologicamente teologicamente, né, a palavra diz isso. E teologicamente o cara fez um malabarismo danado com uma coisa simples de se entender, clara como a luz do sol, limpa e límpida como a própria verdade, que aliás é o próprio Jesus. Ele disse ser a verdade. E o assunto que tá causando uma polêmica danada lá no vídeo do outro canal que eu comentei é sobre o dom de línguas. Isso aí dá pano pra manga. E eu já vou começar, né, o assunto. E agora eu tô no assunto principal do vídeo, dizendo que você só vai ter estômago pra ouvir o que eu vou dizer agora se você for crente que tem o Espírito Santo mesmo. Caso contrário, se você for um inscrito no canal, talvez você até se desinscreva. Eu não me espanto com isso. Não estou aqui para ganhar inscritos. Estou aqui para ensinar e falar a verdade. Bom, o dom de línguas o labachúrias que o seu parente fala não é o dom de línguas. Pode ser de uma língua totalmente estranha, até mesmo para Deus, mas não é o dom de línguas de Atos 2. Não é o dom de línguas do Espírito Santo. O dom de línguas que a sua avó fala, que o seu pai fala, que a sua mãe fala, que o seu pastor fala, não é o dom de línguas de Atos 2. Inclusive lá no comentário do outro vídeo que eu entrei e cometi a... como é que eu posso dizer? Eu cometi a alegria de ir lá meter o meu bedelho e comentar sobre esse assunto. Pronto.
Aí o canhão virou na minha direção. Então assim, não sinto nem um pouco em dizer que esse dom de línguas que aí está nas igrejas não é o dom de línguas de Atos 2. Não é. Não é. Não é. Vou dizer agora nesse momento o que é o dom de línguas de Atos 2. O dom de línguas original de Atos 2. O dom de línguas de Atos 2 é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus, de você falar um outro idioma ou outros idiomas de homens sem jamais ter tido contato ou ter estudado para isso. Por exemplo, eu estudo um pouquinho de inglês. Isso não é dom de línguas. Mas se eu não soubesse nada de inglês, de repente aparecesse um americano aqui e eu começasse a falar inglês com ele fluentemente, isso é dom de línguas. Porque se eu não estudo essa língua, eu não sei como se fala essa língua. Por exemplo, russo, alemão. Eu não sei como fala russo, como fala alemão. Aí de repente vem um russo aqui na minha frente, eu começo a evangelizar ele e falar de Jesus em russo. Isso é o dom de línguas de Atos 2. E ponto final. Parem de ficar presos nas coisas erradas, nos ensinamentos errados que foram passados para você lá atrás. Porque eu fui enganado assim também. E tem gente aqui no canal que também foi enganado junto comigo, né? Pois Satanás estava usando uma irmãzinha, isso aí, profetizando, e parou a congregação inteira, parou o ensaio do grupo de louvor, né? Falando em línguas, profetizando para todo mundo. Aí de repente Deus deu a direção para um irmão lá, pela misericórdia de Deus também, né? Porque no início Satanás enganou todo mundo. E aí ele falou que estava repreendido em nome de Jesus. E no mesmo instante, aquela irmã que estava profetizando, ela estava profetizando, falando em línguas, mistérios, os labachuras, todinho. E aí, nesse mesmo instante, o demônio se manifestou. E não era o Espírito Santo, não era o dom de línguas, não era profecia, não era de interpretação alguma, era Satanás, era demônio, e deu trabalho para ir embora. Eu estou dizendo, eu falo, eu ensino aquilo que eu vivo. Então o dom de línguas que a gente vê hoje aí nas igrejas não é o dom de línguas de Atos 2, é uma cópia, é um plágio feito por Satanás. Falo isso não com alegria, mas você precisa ouvir desse jeito. Porque o labachuras que é falado nos altares de hoje, nas igrejas de hoje, é um engano, é um engodo do inferno para iludir a crentaiada nércia. É um engodo. Ah, mas minha mãe é uma pessoa sincera, uma mulher de Deus e ela fala em línguas. Pois é. Eu também já falei. Até que eu conheci a verdade de verdade. Daí Deus me fez entender exatamente isso. O dom de línguas não é isso. Não é o que está aí nas igrejas. Imagina a situação. Imagina Atos 2. Tá lá, desceu o Espírito Santo. Aí uns da região de Labachúrias começaram a ouvir o seu próprio idioma. E olha lá, ele tá falando Labachúria também. Labachúria, Anderra, Labachúria, Labachúria, Labachúria. Todo mundo começou a entender o Labachúria. Aí de repente outros da região
De onde vai de Kombi Nova? Onde vai de Kombi Nova? É isso aí. Mistério em terra. Começaram a entender. Ia lá eles ali, ó, aqueles ali, ó. Ué, mas eles não são pessoas incautas que não têm estudo nenhum? Como é que eles estão sabendo falar o nosso sofisticado idioma de onde vai de Kombi Nova? Porque na nossa região, de onde vai de Kombi Nova, é um idioma muito difícil de se falar, né? Vamos lá para construção da Torre de Babel. Beleza. Estamos na construção da Torre de Babel. Eis que eu e você estamos lá contemplando esse momento onde Deus confundiu. Vou repetir o que estou falando. Deus confundiu a todos aqueles que estavam lá construindo aquela torre, e ele parou a construção. Como é que ele parou a construção? Ele falou assim, ó: desçamos e confundamos eles. Vai ler lá no texto. Aí tu imagina Deus chegando lá, né? Se ele disse desçamos, então ele desceu, né? E quando ele falou confundamos, então é porque ele não desceu sozinho. Ele não foi lá fazer isso sozinho. Aí tu imagina só, em um grupo que tava lá, Deus colocou o Labachúria. Um grupo lá que quando eles foram, tipo assim, vamos dizer que ele quisesse, um dos construtores lá, né, quisesse pegar um tijolo, ele falava assim: Labachúria, Labachúria. E o outro, que foi colocado um outro idioma, né, nele, respondia assim, ó: onde vai de Kombi Nova? O outro: não, Labachúria. Onde vai de Kombi? Começaram a não se entender na construção da torre. Aí chega um ponto em que tinha os Labachúrias, tinha os onde vai de Kombi Nova, tinha os Lácia Lavácias, tinha os Lavassaias, Lavassugas e Lavassaias, tinha toda essa galera aí. Você acha que foi isso que aconteceu na Torre de Babel? Não foi. Deus confundiu a cada um deles com idiomas humanos diferentes. E aí nós temos o princípio dos países que nós temos no mundo hoje. Os países surgiram assim, porque cada qual teve que procurar a quem falava um idioma parecido, o seu mesmo idioma, e aí foram cada um para um lado. Acabou a construção porque ninguém se entendia, era uma confusão de línguas estranhas. Mas eram somente idiomas de diferentes nacionalidades. Entendeu Atos 2 agora de uma forma bem simples, bem didática? É como você pegar na mão do bebezinho e dizer para ele assim: olha, essa aqui é a letra A, tá? O titio vai te ensinar a fazer a letra A. Vamos lá. Você faz esse risquinho aqui para cima, aí depois você vai, puxa para baixo e depois faz um tracinho no meio. Tá vendo? Essa é a letra A. Você entendeu a letra A? Entendeu? Então, assim, esse assunto é um assunto polêmico só para quem está cego. Ah, mas meu pastor é um grande homem de Deus. Ele fala esses Labachúrias aí.
não sinto nem um pouco em dizer que ele está sincero. É uma pessoa bem sincera, mas é sinceramente enganado. E pode ter certeza que dentro dele, ele também tem a mesma dúvida que eu já tive, hoje eu já não tenho mais, e que tantos outros têm quando fala esses idiomas misteriosos, que são idiomas de anjos, que, engraçado, né? Olha só que interessante. Dizem que são idiomas de anjos, línguas estranhas, mas não vi nenhum anjo vir aqui interpretar nada. Outra coisa, anjo incorpora em alguém? Anjo fala incorporado em alguém? Anjo interpreta o idioma angelical incorporado em alguém? Então quem é essa galera aí que se dizem os intérpretes das línguas estranhas? Hã? Ah, entendi. Você está entendendo? Que isso não se sustenta diante de uma avaliação simples, bíblica, teológica, hermenêutica, como você quiser. Isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem, criação de um homem. Criação de homens. E o pior ainda, muitas dessas técnicas são inspirações satânicas, para inclusive colocar em xeque a própria palavra de Deus, colocar em dúvida a própria palavra de Deus. De outra forma, como é que Satanás teria coragem de usar a própria palavra de Deus para tentar o próprio Jesus no deserto? Você acha que ele é idiota? Não. Ele usa técnicas de persuasão humana, porque ele mesmo ajudou a criar essas técnicas. Então, o assunto principal é dom de línguas. Se ninguém falou ainda assim com você, claramente, como eu estou falando agora, e se você fala esse tal dom de línguas, olha só, eu também já falei, só que eu não falo mais. Ah, mas é porque ele tá fraco na fé, tá desviado. Ele tá... Não. Pelo contrário. Está escrito assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Verdadeiramente sereis livres. Você entendeu agora o profundíssimo sentido da palavra que diz assim, ó, conhecereis a... Ah, entendi. E a verdade vai fazer o que com você? Pois é. Então esquece os labachúrias. Porque tem demônio brincando com muitas congregações. Há gerações, enganando de cima dos púlpitos, enganando do plenário, lançando profecias infernais, fazendo pessoas mudar o rumo das suas vidas para direções que são colocadas pelo próprio diabo, em formato de profecias, em formato de línguas estranhas. E que línguas estranhas, tão estranhas essas, que nem Deus entende. Que línguas estranhas são essas que um tá gritando, labachura, e o outro tá dizendo assim, olha, tá vendo? Ele tá te dizendo que você vai prosperar. E o outro labachura, e o outro, tá vendo? Ele tá dizendo que aquela macumba que foi feita pra você, ela vai ser quebrada. E outro labachura. Olha, tá vendo? Ele tá falando que pipocas carameladas. Entendeu? Eu acho que de uma forma tão clara assim, eu não vejo ninguém falar por aí, não. E é necessário falar desse jeito exatamente, por quê? Porque as pessoas estão no engano terrível de Satanás. Esse é o tempo do engano. É necessário, irmãos, abrir os olhos. É necessário abrir os olhos. É necessário. As pessoas perderam o discernimento, as pessoas perderam o conhecimento que Deus. Satanás conseguiu. Poxa, olha só que coisa terrível. Satanás conseguiu colocar ministério de dança. Meu Deus.
Ministério de dança. Se você for ver lá em Salmos, tem em Salmos dizendo que é para você louvar o Senhor com danças. Tem, tá? Tem sim. Inclusive eu li esses dias. Mas não está escrito lá: faça um ministério de dança, dança profética. Crie um ministério de dança profética. Meu Deus do céu, gente, vocês perderam a noção. Pelo amor de Deus, perderam a noção do que é a palavra de Deus, perderam o temor, perderam o senso de tudo. Pelo amor de Deus. Ah, mas minha mãe, ela é uma pessoa que serve ao Senhor faz há muito tempo e ela fala em línguas e Deus usa ela. Ore pela sua mãe. Ore pela sua mãe, pois ela está enganada. Ah, mas meu pastor fala em línguas e ele é um grande homem de Deus. Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. Sabe por quê? Porque aquilo que não edifica a igreja de verdade está confundindo a mente das pessoas que são fracas. As pessoas estão sendo, elas estão nécias. Elas não estão mais compreendendo o que é a palavra e a vontade de Deus. E aí eu volto ao que eu falei no início do vídeo. Está sendo necessário reevangelizar a igreja. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é um absurdo. E aí, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui agora no meu canal? Porque eu fui comentar em um outro canal e o irmão estava explicando, assim, da maneira corretíssima. Explicando que o dom de línguas realmente é como eu estou explicando aqui. Atos 2 não é esse labachúrias ou pipocas carameladas que estão falando por aí, não. Atos 2 é uma coisa muito sagrada, muito santa que aconteceu especificamente naquela época para que o evangelho fosse expandido. Aí pegam como cunho aquilo lá, pegam como base aquilo lá para fazer uma heresia sem tamanho, pelo amor de Deus. Vai ficar gritando na cabeça dos outros, dizendo que é o Espírito Santo, botando a mão. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu já fui numa igreja uma vez que a irmã que estava profetizando, falando em língua, ela meteu a mão na minha testa, ó. A minha testa é um pouquinho grande. A irmã meteu a mão na minha testa e tentou me empurrar para trás, falando em línguas, profetizando. Só que pra cima de mim não, né? Hã? Não tem como, né? Você entendeu agora? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? É isso. Não conseguem mais te enganar e é por isso que dá tanta polêmica. Porque quem está falando a verdade hoje está sendo colocado como uma pessoa que está contra o Evangelho. E é mentira de Satanás para enganar aqueles que estão no engano. Para manter eles presos, para não deixar que eles acordem. E a irmã tentou para lá, tentou para cá me empurrar. Eu não caí. Eu, travei o pezinho lá atrás. E a irmã tava lá, falando os labachúrias, falando os de Kombi Nova. Então, irmãos, é assim, é um absurdo como está hoje o Evangelho. O que está acontecendo? Os crentes estão espiritualizando aquilo que não devia ser espiritualizado, e aquilo que devia ser levado a sério em espírito está sendo deixado de lado. Quer uma vida com Deus, quer andar com Deus, quer evangelizar, quer falar de Jesus, isso está sendo deixado de lado. Você pode reparar que os vídeos que viralizam aí na internet são vídeos até de canais assim, que tem uma certa relevância, gospel, crente, né? São vídeos para falar de outros vídeos. São vídeos para falar de outros vídeos. Não são vídeos que explicam nada,
São vídeos que explicam polêmicas, fofocas gospel. Esse vídeo aqui eu tô fazendo, eu tô deixando bem claro, tô falando assim, com a clareza, eu acredito, né? Eu tô falando com a clareza bem grande do que é o dom de línguas. Se depois desse vídeo aqui você ainda tiver dúvidas do que é o dom de línguas real, eu temo que você não seja convertido ou convertida de verdade. Ah, mas aí a minha irmã fala línguas e ela tem altas revelações, Deus fala através dela, né? Pois é. Você vai ficar com quem? A verdade da palavra de Deus ou com as revelações que a sua irmã tem, ou com os labachúrias que a sua irmã fala? Hoje tá tendo uma linha muito tênue, muito fina, muito fina. Por isso tá escrito, aí eu lembro dessas palavras assim, bem pontuais, que Cristo deixou escritas assim pra gente se ligar, né? E se possível enganariam até a quem? Ah, você é um escolhido? Você é escolhido? Você acha? Pois é. Então das duas umas, ou você está mentindo, ou você não conhece nada de Deus, ou essa palavra é mentirosa. E uma coisa eu tenho certeza, a palavra de Deus não é mentirosa. E nem se contradiz, pelo contrário. A palavra de Deus se completa. A palavra de Deus, ela mesma se explica. Ela mesma se explica. E aquilo que você não tem conhecimento, não tem entendimento, discernimento, peça a Deus que Deus dá. Aí a gente vê uma série de confusões causadas hoje por causa dos labachúrias. Ah, mas meu pastor fala. A minha pastora fala. Ela fala em línguas, é uma grande mulher de Deus. Eu só tenho uma coisa para te dizer, cuidado. Você parece ser uma pessoa sincera, um irmão sincero, e bem provavelmente está sinceramente enganado. Hoje, o que eu mais estou vendo é a palavra de Deus sendo usada como pano de fundo para um monte de aberração, um monte de atrocidade espiritual acontecer. Eu não estou falando de dinheiro. Explica, até agora eu não falei de pedição de dinheiro nesse vídeo. Cuidado, irmãos, cuidado. Em nome de Jesus, cuidado. Estão enganando com força. Satanás está enganando pesado hoje. Ele está enganando de um jeito perfeito hoje, dentro das congregações. Ou onde será que você acha que haveria ensinamento de doutrina de demônios? Aonde? Onde você já sabe que tem? Onde eles estão lá adorando aos demônios? Não, não é lá. As doutrinas de demônios não são ensinadas lá. As doutrinas de demônios, passadas pela palavra de Deus, ensinadas, né, para a gente alertar, para a gente ser alertado na palavra. As doutrinas de demônios essas são ensinadas dentro dos templos, dentro das igrejas, onde mais seria o lugar mais perfeito para se enganar um povo inteiro que tem a pretensão de entrar no céu. Aonde? Aí está escrito lá, desçamos e confundamos. Ah, mas né, foi demônio? Não, foi Deus. Deus desceu e confundiu
todas aquelas pessoas que estavam construindo uma torre, ele confundiu com línguas diferentes, com idiomas diferentes, que ao cada um daqueles homens e mulheres falarem, eles entendiam línguas estranhas aos ouvidos deles, não se compreendia nada. E cada um foi procurar sua turma. Mas hoje tem até intérprete. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu nem posso pedir para Jesus voltar logo, porque senão a carnificina vai ser maior ainda. Como é que pode, gente? Pelo amor de Deus, acorda aí, pessoal. Acorda, povo, acorda. Acorda que ainda dá tempo. Para de perder tempo com esses enganos de Satanás aí, que ele joga como o fermento dos fariseus lá. E leveda toda... E literalmente, né? Literalmente, eu vejo esse é literal. Leveda toda a massa. Eu vejo isso que é literal, leveda toda a massa. O fermento dos fariseus leveda toda a massa. E aí, aqueles que são incautos, assim, fracos na palavra, ingênuos espiritualmente, ele fala que nós é que estamos colocando o fermento dos fariseus. Nós é que somos os fariseus. Nós é que somos os desviados. Aí, em contrapartida, eu lembro de uma palavra que diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí lá em Atos 2, cada um começou a falar um idioma diferente, justamente porque ali era um ponto estratégico onde pessoas de várias nacionalidades estavam ali. E era necessário, de outra forma não aconteceria tão bem feito como Deus teve essa ideia em Atos 2. De descer sobre eles línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Por que de fogo? Porque sobre a cabeça, você lembra? Que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu ali e colocou aqueles idiomas em cada um, e era um idioma diferente para cada um. E por que de fogo? Você lembra? Eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com... Que dificuldade vocês têm de entender isso, pelo amor de Deus? Que dificuldade. Satanás conseguiu enganar essa igreja direitinho, infelizmente. Infelizmente. É uma tristeza ver isso. Uma tristeza ver isso. E é uma tristeza também a gente não poder falar isso abertamente em qualquer lugar. E aí eu lembro de um irmão em Cristo que falou pra mim o seguinte: Luiz Henrique, a melhor coisa que você fez, meu ônibus está vindo lá, a melhor coisa que você fez foi fazer um canal para você, no YouTube. Aí vai parar. Porque aqui eu posso falar a verdade. Vai ter comentário contrário? Fica à vontade. Não é obrigado a acreditar. Mas eu tenho que fazer meu trabalho.
tô indo lá.